Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença do nosso Deus. E assim como o peixe não vive sem o mar, assim como as aves e as plantas não vivem sem a terra, nós também não vivemos sem Deus. Nós não somos bons o suficiente para livrar-nos da cilada e dos laços do passarinheiro. O diabo, ele é astuto e sagaz e trabalha com ciladas para nós cair nos seus laços. Então, é por isso que estamos aqui, reunidos em uma só fé, pedindo a Deus que nos guarde, que nos livre do passarinheiro, pedindo o favor de Deus. Nós somos pequenos e vulneráveis, mas temos um Deus que é Pai, que é grande e que conhece todas as coisas. Então, no momento que nós usamos a nossa sabedoria para estar aos pés de Deus, então há uma grande diferença de poder lutar sozinho e lutar com a ajuda de Deus. A palavra de Deus hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O versículo é de número 50. É parte da mensagem que nós pregamos nesse domingo. Eu vou apenas ler parte desta mensagem. Diz assim o verso 50. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zanete, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha só isso. Veja só agora os 52. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então veja só que José, aqui ele teve 2 filhos. E o primeiro filho ele chamou de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, José, ele foi humilhado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Na verdade, pelos seus irmãos ele foi humilhado. Os irmãos dele venderam ele como escravo, jogou ele numa cisterna e assim por diante. José foi muito humilhado. Só que depois ele saiu dali, estava já como governador depois de muitos anos no Egito. E ali, quando ele nasceu o primeiro filho, ele falou bem assim: olha, esse menino vai se chamar Manassés, porque eu até lembro do meu passado, mas não mais com ódio, não com tristeza, porque Deus me fez esquecer. Então veja que isso é muito importante para nós. Nós entendemos que alguém que nos feriu, alguém que quis ver o nosso mal, alguém que tentou acabar com a nossa reputação, a melhor coisa que você e eu devemos fazer é entregar essa pessoa nas mãos de Deus. E que nós possa até lembrar, porque é impossível você esquecer alguém que tentou te prejudicar, mas que você venha entender, assim como José. Olha o que José disse. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, olha só, Deus é o único que faz apagar o nosso passado triste. Deus é o único que pode fazer tirar da nossa memória aquele sentimento de ódio, de vingança, de tristeza exacerbada no nosso coração. Então José, quando nasceu seu filho, ele disse: olha, essa criança vai chamar Manassés, que significa esquecimento. Eu vou esquecer de todo o meu passado triste. Então isso é muito importante de nós entender que o nosso passado, alguém que queria o nosso mal, nós não vamos ficar remoendo isso, porque isso vai acabar prejudicando e paralisando a nossa vida. E o mais importante é entender que Deus tem o melhor para mim e para você, assim como os irmãos de José tentou acabar com a reputação de José, acabar com os sonhos de José, não conseguiram acabar, porque José se via um Deus que é vivo e poderoso. José era perseguido por falar a verdade.
Os irmãos de José odiavam, porque os irmãos de José matavam a ovelha e mandavam José calar a boca e ficar quieto, e dizia para o pai dele, quando os irmãos de José chegavam em casa, dizia assim: olha, meu pai, um animal selvagem comeu uma ovelha. E José chegava e dizia assim: não, meu pai, é mentira, eles comeram a ovelha, foi eles que comeram. Então, isso foi causando um certo ódio no coração dos irmãos de José. Eles não conseguiam olhar para José pacificamente, eles tinham ódio, porque José andava certo. E quando você faz a coisa certa, você muitas vezes é perseguido, e as pessoas não suportam a verdade de Deus na sua vida. Mas José, ele preferiu pagar o preço, mas ele não se corrompeu com os seus outros irmãos. E aqui o verso 52 diz assim: ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então veja aqui que o segundo filho de José, ele falou assim: olha, esse menino vai ser chamado Efraim, porque aonde eu fui humilhado, aonde eu fui desprezado, rejeitado, tentaram acabar com a minha reputação, mas Deus me exaltou aonde eu fui humilhado. E é isso que Deus faz na área que mais você sofreu, ou na área que mais você está sofrendo, Deus vai te exaltar. Acredita que não é a minha palavra, não é as minhas teses, é a palavra de Deus. Veja de novo, ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus, na verdade isso, 52, ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde mais ele foi afligido, Deus fez ele próspero, Deus fez ele uma pessoa muito abençoada, próxima, riquíssima, naquele lugar aonde ninguém imaginaria. As pessoas faziam era zoar dele, quando ele disse que teve um sonho, que ele era grande, e as pessoas começaram a zoar, né, criticar. E é assim que acontece. Quando você tem um sonho, geralmente as pessoas tentam te criticar, te massacrar, mas quando você tem esse mesmo pensamento aqui, o resplendor de Deus, ele derrama sobre a tua vida. Você tem um potencial, você tem um poder de Deus dentro de você, mas existem alguns conselhos interessantes que a Bíblia nos dá para nós, como José. Ele lembrou de toda a humilhação dele, mas Deus fez esquecer da mente dele todo sentimento de ódio, de vingança pelos seus irmãos. E segundo, ele chamou o segundo filho de Efraim, porque ele dizia assim: Deus me cresceu, Deus me fez grande, Deus me exaltou aonde eu fui humilhado. E se você colocar no seu coração essa mensagem, você pode estar certo que a área que mais você tem sido atacado, onde mais você sofreu, Deus ele tem o prazer. Todo aquele que é humilhado, Deus tem o prazer de exaltar. E todo aquele que se exalta, o Senhor humilha, o Senhor abaixa. Então, receba essa palavra no teu coração. Comece essa semana sendo engrandecido pelo Senhor. Uma coisa é ser aplaudido pelo homem, outra coisa é ser aplaudido por Deus. José pagou um preço por fazer a coisa justa, ele foi fiel a Deus. A mulher de Potifar, ela chantageou ele, mas ele pagou o preço, ele fugiu, jogaram ele na cadeia inocente, mas ele saiu. Então, quando você pratica a verdade, em primeiro plano parece que você está em desvantagem, mas depois você vai ver que quem se levanta para te defender é Deus. Então fica tranquilo, se você tem passado algumas humilhações, sofrimento, perseguição, aparentemente parece que está tudo perdido, mas não, Deus se levanta para te defender, porque Ele tem visto a sua fidelidade, a sua bondade para com Deus. Então persista, não abandone a sua confiança, esqueça quem tentou acabar com a sua reputação e lembre-se que Deus vai te fazer você grande aonde você foi humilhado. Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Que todos sejam abençoados pelo Teu poder, pela Tua bondade e pela Tua graça. Reconhecemos, Pai, que para o Teu resplendor descer sobre nós, é preciso nós apagar todo o nosso passado triste de humilhação. Mas assim, meu Pai, como Cristo Jesus também foi humilhado, foi rejeitado, foi desprezado por todos os homens, e dele não fizemos caso. O Senhor o abençoou e deu o nome que está acima de todo nome. Por isso, Pai, eu te peço ao Senhor nesta manhã, que abençoe essa semana em tudo que essa pessoa fizer. E na área que mais ela tem sido humilhada, que essa pessoa venha ser próspera, que o Senhor venha exaltar, e que todos aqueles que desejavam o teu mal possa ver a bondade de Deus se cumprindo na tua vida. Pai querido, dá-nos força cada dia para manter a nossa fidelidade diante do Senhor, porque em primeiro lugar, em primeiro passo, parece sempre que quem faz a verdade está em desvantagem, mas no final, o Senhor diz, no último dia verás a diferença entre o justo e o perverso. Por isso, Pai, se levanta, Pai, para nos defender. Livre essa pessoa de toda a humilhação. Que o Senhor te abençoe, que você receba dele, que ele te exalte, que ele levanta a tua cabeça e coloca luz sobre o teu rosto. Receba essa palavra no teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nós profetizamos sobre essa palavra a bênção do Senhor. Aonde você foi humilhado, o Senhor vai te exaltar. Receba essa palavra, que o Senhor te abençoe. Uma ótima semana, com toda sorte de bênção. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou da mensagem, compartilhe com mais pessoas, para assim podermos levar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Um beijo no seu coração e até mais, em nome de Jesus.